Eu sou a Tia Bela, sou odontopediatra, amo a minha profissão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto. As crianças amam ir no seu consultório? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Você que ama atender crianças, também tem o desejo de fazer com que elas amem ir no seu consultório. E você que ama atender criança, que ainda não é odontopediatra ou está na faculdade, mas já visualizou que é o nicho que você quer trabalhar, fica aqui comigo que eu vou conversar com você um pouquinho sobre as estratégias que eu utilizo no meu consultório e faz com que as crianças amem vir no meu consultório. Bom, por que as crianças têm que amar ir no consultório? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a emoção, a importância da emoção que a gente faz com que as crianças sintam quando elas chegam no consultório. O que é a emoção? É uma agitação de movimentos, é uma agitação de sentimentos que as crianças elas expressam quando elas chegam no consultório, quando elas estão na cadeira de atendimento, quando elas vão embora também. Então, durante todo o processo de chegada, o processo da passagem pela própria consulta, né, da despedida, tudo isso a gente consegue observar quais as emoções nós provocamos naquela criança para que ela possa ter vontade de voltar no seu consultório e ter esse desejo e sempre estar dizendo com a mãe, eu amo ir na Tia Bela, por exemplo. Isso é uma coisa que eu faço questão de trabalhar. E aí você pode pensar, Tia Bela, mas eu consigo fazer isso sozinha, só com o meu trabalho? Bom, para quem trabalha sozinho no consultório, que é difícil no odontopediatria, consegue. Mas para quem trabalha, por exemplo, com equipe, tanto de odontopediatras, mas também com uma equipe de funcionários, é muito importante que você esteja atenta se essas pessoas elas estão conectadas com a sua missão de fazer com que as crianças venham ao seu consultório. Então, eu uso um protocolo de atendimento que todos os passos, não só meus, para atender a criança, mas também pela recepção, pela funcionária que me ajuda no consultório, ela também tem que agir de modo assertivo para que a gente consiga alcançar esse grande objetivo de fazer com que essas emoções que as crianças sentem no consultório sejam favoráveis e expressam exatamente isso no final, uma vontade de voltar no consultório. Bom, isso tem tudo a ver com o que a criança sente. Então, o que a gente tem que fazer para a criança poder amar no seu consultório? A gente tem que propiciar uma experiência agradável, em primeiro lugar, para que ela se sinta segura. As crianças, por si só, por elas ainda não estarem crescidas, completas, né, já desenvolvidas no aspecto cognitivo, elas ainda sentem medo, muitas vezes, do desconhecido. E o medo, ele é expresso de forma diferente no bebê, né, numa criança que está acima de 3 anos até 5 anos, ela é expressa de outra maneira, o medo. Uma criança de 5 anos até os 7 anos vai expressar o medo também de uma forma diferente. E aí eu deixo uma dica muito importante para você que trabalha com criança. O primeiro setênio, ele é um espaço da vida da criança extremamente importante. E nós, como odontopediatras, nós não vamos educar as crianças que vão no nosso consultório, mas nós fazemos parte de um processo dessa criança para que ela construa realmente emoções e goste de vir no consultório. Então, se uma criança até os 7 anos, que é o primeiro setênio, ela aprende tudo, né, por imitação, então, muitas vezes, essas crianças, elas têm reações no consultório diferente do que a gente espera, muitas vezes, porque os pais não viveram experiências agradáveis quando eram crianças no consultório. Então, isso é extremamente importante a gente conversar com os pais para saber como foi a experiência dos pais, que às vezes você pode viver situações diferentes no seu consultório e você não sabe por que aquela criança não gostou. Você fez tudo certinho, você fez uma recepção boa, você propiciou um atendimento legal, você tem estrutura, você fez tudo, mas a criança não se abriu. E aí você vai conversar com os pais sempre antes para saber qual foi a experiência dos pais, porque se você não fizer isso, você pode passar por uma experiência com a criança que ela, no final, ela não constrói realmente esse sentimento de amar vir ao dentista,
porque na cabecinha dela sempre existe o medo colocado pelos pais de uma experiência que foi desagradável vivida pelos pais. Nós precisamos sempre entender que as experiências das crianças, elas devem ser das crianças. E isso é muito importante você colocar para os pais de uma forma amável, de uma forma sem julgar, mas que os pais precisam compreender que aquela experiência é da criança deles. Então, que eles não façam nenhum comentário sobre a experiência deles, nem na hora do atendimento, que às vezes acontece se você não prepara os pais para isso. Eu já vi odontopediatras que me contam e que me relatam que durante o atendimento da criança, os pais fazem alguns comentários que às vezes gera na criança, naquele momento, uma ansiedade. E às vezes é uma criança que está vindo direitinho. Na recepção foi jóia, você conseguiu interagir com a criança, você chegou na cadeira com a criança e ela está super tranquila. Mas aí o pai vira e faz um comentário tipo assim: nossa, filha, tomara que a tia Bela não utilize aquele motorzinho ali, aquele terrível. Você diz, aí o que acontece? O pai ou a mãe, com esse comentário, desconstrói tudo que você conseguiu fazer a criança sentar na sua cadeira sem medo. Então, é extremamente importante que você consiga se comunicar com os pais, às vezes antes da consulta, colocando na mensagem, por exemplo, de confirmação da consulta, uma mensagem pequenininha. Por exemplo, desejamos que a sua experiência na nossa clínica com a sua criança seja muito agradável. Por isso, nós pedimos que você não faça nenhum comentário se você teve experiência ruim quando você era criança. Algo dessa forma. Aí você já vai anteceder algum comentário que o pai possa fazer no consultório. Fica uma dica muito legal aí da tia Bela para você. Bom, outra coisa também, a criança ela precisa se sentir confortável no ambiente. O que é confortável? Tem a ver com segurança, que a gente falou. Uma coisa que gera muita segurança para a criança é ela compreender que quem a trouxe no consultório sempre vai estar por perto. Eu, quando era criança, eu tinha muito medo de ir ao dentista. Por isso que eu idealizei uma clínica onde as crianças sejam respeitadas, onde elas amam cuidar dos dentinhos e amam voltar no consultório. Então, uma das coisas que me fez ter muito medo quando eu era criança é que a minha mãe, ela não podia ficar dentro do consultório comigo. Então, eu me sentia extremamente insegura, que a gente já falou sobre a segurança, e extremamente desconfortável. Então, a minha experiência no dentista sempre foi uma experiência de me sentir sozinha, de me sentir que poderia acontecer alguma coisa, que eu iria sentir medo, porque muitas vezes doía, né? As experiências antigamente nos odontopediatras, elas eram terríveis, porque não existia uma odontopediatria com mínima intervenção. Via uma pintinha no dentinho, o que o dentista já fazia? Furava, muitas vezes sem anestesia, ou com anestesia de uma forma sem ser com muito calor humano, com muito amor, dedicação, e eu não tinha uma pessoa da minha confiança para que eu pudesse dar as mãos. Isso é extremamente desconfortável para uma criança. Por mais que a secretária, naquela época, podia me dar a mão, não era minha mãe. Então, a segurança no consultório, ela é extremamente importante. E a mãe, ou o pai, ou a avó, aquele adulto que acompanha a criança, tem que estar pertinho da criança. Eu já observei muitas vezes, em vídeos que eu vejo no Instagram, fotos, ou mesmo dentistas que comentam comigo e me pedem ajuda nesse quesito de melhorar a segurança e a criança se sentir mais confortável. Eu vejo que às vezes alguns dentistas erram. E sabe aonde que eles erram? Eles erram quando eles não percebem a importância de colocar a mãe, por exemplo, assentada do lado da criança. E às vezes no consultório tem a cadeira, a criança está sentada, deitadinha na cadeira, ela está com medo, e o dentista não percebe e deixa a mãe assentada lá perto da mesa, onde está o computador. E a criança se sente insegura, ela quer a mãe do lado, ela quer poder dar a mãozinha para a mãe. Esse vínculo aqui, muito simples, que a mãe faz com a criança na hora do atendimento, ele é muito significativo
para que você consiga trabalhar de uma forma melhor, entendeu? Porque às vezes você não percebe que só da mãozinha da mãe tá ali, isso vai trazer segurança para ela, e isso vai gerar nela uma emoção diferente do que quando eu tinha, quando eu era criança, que a minha mãe estava lá fora, e a minha mãe não estava ali comigo. A minha mãe não estava percebendo o medo que eu estava vivendo ali naquela hora. Então, dê valor a construir para a criança um momento ali o mais seguro possível durante o atendimento. Os pais têm que participar, os pais têm que estar junto fisicamente, que eu estou falando. É de extrema importância. E o outro item que eu coloquei aqui é a confiança, que tem tudo a ver quando a criança se sente segura, quando a criança se sente confortável, né? Ela se sente confiante. E eu falo muito com as minhas alunas do curso que o canal de confiança que você constrói com a criança, ele vai dizer muito dos resultados que você vai ter e da fidelização que você vai ter no seu consultório. É de extrema importância que a criança confie em você. E aí entram outras coisas, outras estratégias que você precisa colocar no seu consultório para que você consiga criar esse canal de confiança. Uma palavra que eu uso muito e que eu gosto muito de sempre estar mentalizando essa palavra nos meus atendimentos é trabalhar com a verdade, né? Quando a gente é verdadeiro com a criança, quando a gente é verdadeiro com os pais, esse canal de confiança, ele é construído, muitas vezes, de uma forma muito mais rápida. Uma vez eu atendi uma médica e ela me pediu para fazer uma extração no dentinho da filha dela, que estava nascendo por trás. E como ela era da área de saúde, ela já era minha paciente, a criança, e marcou para fazer essa emergência. Como ela era da área de saúde, ela virou para mim e falou assim, Tia Bela, já vai falando com ela aí direitinho, que tem agulha, que vai doer mesmo, porque senão vai demorar muito e tudo. E colocou para mim como se eu tivesse que seguir as orientações que ela estava me dando por ser da área da saúde, né? E aí eu virei para ela e falei assim, olha, eu não trabalho assim, eu trabalho construindo um canal de confiança com a criança. Então, primeiro eu vou conversar com ela, eu vou explicar o que a agulha vai fazer. Na época, eu ainda não tinha anestesia à agulha, né, que hoje eu tenho. E aí, eu expliquei muito para a mãe que eu não poderia agir de uma forma que não fosse verdadeira. Eu precisava criar um canal de confiança com ela, falando a verdade. Então, é de extrema importância que você seja verdadeira com as crianças. Às vezes, no procedimento tão simples, que é o selante, por exemplo, eu explico tudo para a criança, o que eu vou fazer. Eu coloco o pozinho, ponho a criança para misturar, ponho a criança para me ajudar, mostro a seringa, que parece uma seringa que tem uma agulha na ponta, que vai levar o gelzinho, né, do ácido no dente, mas que não vai furar a criança. Eu mostro para ela como que eu vou fazer, eu mostro fora da boca. Então, quando eu chego com aquela injeção com gel na boca, ela já sabe que eu não vou furar o dente dela e que eu não vou espetar a gengiva dela, porque eu fui verdadeira com ela e eu mostrei para ela antes, né? Então, essas técnicas que a gente utiliza, que é falar, mostrar e fazer, elas nos dão a estratégia mais curta para você conseguir criar um canal de confiança, porque ela trabalha na verdade. Bom, então tudo isso vai gerar na criança tranquilidade. E quando a criança ela vai num ambiente que ela se sente tranquila, ela quer voltar. Então, a segurança, tornar o ambiente confortável, confiante, tudo isso vai gerar tranquilidade na criança. E aí eu te pergunto, o que a tranquilidade na vida gera para a gente? Quando você tem algo que está tirando a sua paz, né? Algo que você está vivendo que ainda não está do jeito que você queria que estivesse. Isso vai tirar a sua paz, vai te deixar intranquila, né? E quando você tem tudo que você está vivendo estar conforme as suas escolhas, né? Você está segura, você está confortável, você está tranquila, isso vai gerar felicidade no seu coração. E é isso que a gente tem que ter a preocupação de gerar no coraçãozinho das crianças que vão no nosso consultório. Gerar que ela seja segura, confortável, confiante, tranquila, e isso vai ter como consequência
a felicidade. E é tão bom quando as crianças se sentem felizes no nosso consultório. E essa felicidade vai fazer com que ela se lembre de você em casa, comentando alguma coisa sobre algum cuidado, por exemplo, que você ensinou essa criança, gerando felicidade no coração dela. Eu recebo inúmeras mensagens das mães no meu WhatsApp. Tia Bela, hoje a minha filha estava falando em você quando eu estava usando fio dental. Ela falou, mamãe, tia Bela pediu para a gente não correr na escovação e a gente passar o fio dental. Isso é consequência de momentos de felicidade que essa criança viveu no meu consultório. Então, não se esqueça desses itens que eu falei para você agora. Bom, e como que a gente vai construir essas sensações na criança? Fazer a criança amar ir no seu consultório. E aí eu vou contar um caso para vocês agora de uma criança que foi no meu consultório, que é o Rafa, uma gracinha. Quando eu atendi o Rafa pela primeira vez, ele chorava muito. Ele foi bebezinho, acho que foi com 11 meses. E ele era mais bravinho. Mas os pais eram, assim, pessoas extremamente confiantes no meu trabalho. Por quê? Porque eu construí com eles, na anamnese, eu construí com eles um canal de confiança. Mas, às vezes, a gente consegue construir um canal de confiança com os pais mais rápido, né? Pela minha fala, pela minha conduta, por mostrar que eu sou uma pessoa que entendo, sei fazer a técnica. Isso, muitas vezes, as pessoas já vêm no seu consultório porque são indicadas, que sabem que você é uma boa profissional, que você fez cursos, que você tem realmente, assim, um bom manejo técnico no consultório. E muitas vezes esses pais, eles também vêm no seu consultório, vêm no meu consultório, porque eles sabem que eu tenho um manejo correto com as crianças no quesito de ter cuidado, respeito, de ter a humanização no consultório. Então, no caso do Rafa, eu construí um canal com os pais muito rápido, mais rápido do que com o Rafa. Mas eles acreditavam, eles eram confiantes e eles sabiam que essa conquista minha do Rafa, para confiar em mim e não chorar mais na consulta, ela chegaria. E foi tão lindo, porque o Rafael viveu alguns momentos, assim, de consulta, onde ele chorava, né? O pai segurava, a mãe segurava, tinha contenção, enfim, tudo. E eles nunca faltavam nas consultas, porque às vezes os pais podem ter um sentimento, quando vão em algum profissional que não sabe ter o manejo correto com o bebê, por exemplo, e o bebê chora muito, e aí tem que ter a contenção física, e os pais ficam extremamente chateados com isso, porque não tiveram uma explicação correta durante a anamnese, não fizeram o protocolo correto de atendimento para que esses pais chegassem no momento ali do exame clínico já cientes do choro e da percepção também que o profissional está capacitado para fazer um bom atendimento durante o choro. E isso não aconteceu no Rafa. Eu sempre preparei os pais para esse momento do choro. E nas consultas que os pais faziam comigo de retorno, eu relembrava na anamnese que poderíamos viver de novo aquele momento, porque o Rafa ainda não tinha construído um canal de confiança comigo, como os pais tinham. E foi muito bonitinho, porque o Rafa viveu também, além dos momentos de consulta de retorno, viveu também consultas de emergência. Ele caiu, quebrou o dentinho. Então, assim, nós tivemos todos os procedimentos, né, piores na odontopediatria, para que fizesse com que demorasse a construir esse canal de confiança. Mas ele chegou. E foi tão lindo, assim, no dia da consulta, que o Rafa virou essa chavinha da confiança, que a mãe até chorou. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz, porque você conseguir conquistar os pais através de um atendimento assertivo, protocolado, onde eu sei o que eu estou fazendo, onde eu demonstro para os pais que vai acontecer o choro, mas eles confiam em mim, em todas as consultas, e você chega num momento onde a criança vira a chavinha, e ela começa a se conectar na consulta, sem demonstrar medo, e você consegue examinar, fazer escovação, passar o fio dental, usar o motorzinho para fazer a limpeza, e a criança não expressar mais nenhum medo. Isso é de isso provoca uma extrema felicidade em mim e nos pais.
E é isso que eu queria muito que você provocasse no seu consultório. Mas você só vai ter essa certeza de provocar esse sentimento de confiança, confortável, tranquilidade, que gera uma felicidade no bebê e na criança, se você tiver um atendimento protocolado. Eu falo isso porque eu tenho já hoje quase 30 anos de formada. E eu tenho uma vivência, uma experiência, e eu fiz isso no meu consultório, e deu resultado para o meu consultório. Hoje eu tenho uma agenda lotada de pacientes particulares e meses para frente. Eu tenho lista de espera no meu consultório. E eu falo isso com muita humildade, porque eu construí isso. Isso não veio de um dia para o outro, isso não veio de bandeja, né, nessa expressão. Isso foi um caminho que eu decidi construir, eu tive que ralar, né, ralar mesmo, eu tive que criar um objetivo, construir estratégias assertivas para que eu tivesse um protocolo que fizesse com que eu atendesse as crianças sempre do mesmo modo, para que eu não cometesse nenhum erro e eu soubesse que mesmo as crianças que choram, eu estou no caminho certo. E é isso que eu desejo que você tenha no seu consultório, esse protocolo assertivo que faz com que você não erre e você conquiste os pais, mesmo que seja mais rápido, as crianças, às vezes, no momento um pouquinho, no caminho, às vezes, um pouco mais longo, mas tendo a certeza de que essa criança vai viver um momento incrível no seu consultório, que essa consulta gostosa, sem choro, com risadas, com muita humanização do atendimento, ela vai chegar. E é isso que eu desejo para você. Outra coisa que a gente vai falar aqui. Então, só para lembrar, o caso do Rafael, ele envolveu o quê? Medo, né, desde pequenininho, e só aí eu vou chegar nisso, envolveu medo, envolveu choro, né, envolveu contenção física, que muitas vezes é difícil para os pais aceitarem que vão ter que segurar a criança, né, que o papai vai ter que segurar a cabecinha, que a mamãe vai ter que segurar o bracinho, e isso, muitas vezes, eu vejo que os pais fazem porque já tiveram uma conversa comigo, e eles estão ali fazendo o melhor para a criança, e às vezes a criança acaba o atendimento toda suadinha, às vezes acaba o atendimento, fez xixi, né? Ou às vezes ela pode até vomitar durante a contenção física, e isso tudo é muito importante, você preparar os pais, que isso pode acontecer. É muito desagradável quando eu converso com algumas pessoas e elas me contam que perderam o controle da consulta nesse momento do choro, do vômito, do xixi, que na mesma hora, né, os pais tiram a criança da cadeira, não para poder fazer um momento de acolhimento, porque isso tem que ser feito, né? Se a criança vomita, a gente tem que parar tudo. E eu falo, olha, gente, vamos resolver isso, vamos dar um tempo, e aí a criança resolve, porque a criança muitas vezes vomita de ansiedade, de medo, né? A criança, é a expressão dela também, às vezes não é o choro, é um vômito. Então, a gente tem que limpar tudo para se organizar e voltar ao atendimento, ou naquele momento, ou marcar uma outra consulta. Então, assim, nesse momento da contenção, que sempre acontece nessas consultas que a gente perde o controle, né? A contenção acontece em todas as consultas, mas quando acontece esse descontrole, muitas vezes os pais ficam tristes de ter feito essa contenção física, mas porque eles não tiveram uma boa preparação. Eu tenho mães no consultório que deitam, que ajudam mesmo, que saem assim, da consulta com a coluna doendo, porque estava fazendo a contenção física deitada, de barriga para baixo, mas com amor, termina e fala, nossa, tia Bela, eu estou morta, mas graças a Deus que a gente conseguiu fazer. Então, eu percebo que a mãe está comigo, que a mãe é parceira, porque eu usei o protocolo assertivo que preparou essa mãe para esse momento do choro. E muitas vezes isso pode ser o que está fazendo com que você ainda não seja uma pessoa referência na sua cidade. Está faltando não o que você aprendeu na sua pós-graduação, no seu mestrado, no seu pós-doutorado. Talvez isso esteja faltando. Um protocolo de atendimento humanizado que vai colocar passos assertivos para te preparar para esses momentos do choro e você conseguir fazer das consultas onde as crianças choram
o seu melhor atendimento. Porque eu tenho pais onde as crianças choram, ainda, né, nós estamos ainda vivendo esse processo e os pais amam ir no meu consultório. As crianças ainda não, mas os pais amam ir no meu consultório. E isso me dá uma confiança muito grande, que eu estou fazendo correto. E talvez você esteja faltando isso no seu consultório. Você ter um protocolo que te dá um caminho assertivo, aonde mesmo com choro você vai alcançar o seu grande objetivo, que é fazer com que as crianças amem ir no seu consultório. Bom, vou contar um caso agora do Miguel, que é um encanto. O Miguelzinho ele foi em mim, no meu consultório, e ele tinha umas lesões de cárie da primeira infância. E a mamãe, aí gera alguma coisa que eu até vou falar aqui. Às vezes, quando a criança ela é muito pequenininha, ainda é bebê, ela mama no peito, ela não teve uma orientação com relação à dieta, com relação à higienização mesmo, né? Quantas vezes fazer, como fazer, mostrar para os pais. Isso, muitas vezes, os dentistas pulam essa parte das orientações bem feitas, com tranquilidade, com calma, né? Para poder tirar as dúvidas dos pais. Isso é de extrema importância você fazer. Por quê? Se você pega uma criança no seu consultório com lesões de cárie da primeira infância e você não gasta, entre aspas, tempo procurando saber aonde estão os pontos que levaram essa criança a ter essas lesões da cárie da primeira infância, você vai tratar essa criança e você vai enxugar gelo, porque você não mostrou para a mãe aonde ela precisa mudar. E essas consultas, elas demandam tempo. Essas consultas não podem ser feitas rápidas, né? E muitas vezes você não cobra consulta, e aí está um grande erro, porque você precisa cobrar por essas orientações que precisam ser feitas no seu consultório. Você está entregando conhecimento. Então, você precisa valorizar o que você está entregando, para você poder cobrar com tranquilidade. Então, no caso dele, a gente explicou tudo, eu expliquei tudo para a mãe, na primeira consulta. A criança começou o tratamento, e é uma criança, assim, que a mãe tem uma super proteção na criança, a gente percebe, né, no modo que a mãe lida com a criança, muito carinho, muito amor, mas é uma mãe extremamente parceira. Então, muitas vezes, ela ter essa super proteção com a criança, ela não atrapalha quando a mãe é parceira. Então, a gente conseguiu fazer todo o atendimento do Miguel, fazer todas as lesões de cárie da primeira infância, com o apoio da mãe, deitada, cantando com ele, de mão dada com ele, construindo com ele, pelo menos, que ainda não era comigo, um canal de confiança, e quando acabava, ele estava todo suado, ela levava até roupa para trocar o Miguelzinho. Então, assim, hoje, eu posso dizer que depois que a gente fez todo o atendimento de curativo nele, ele já veio para uma consulta de prevenção. E foi tão bonitinho, porque depois desse processo de vir muito para tratar, ele começou a chegar no consultório, mesmo para tratar, sem chorar. Então, numa odontopediatria curativa, eu consegui criar um canal de confiança com ele. E aí a gente fez a consulta de prevenção, e foi tão bonitinho, porque chegou na porta, e ele ainda é bebê, ele não tem 3 anos ainda. E ele chegou na porta e falou comigo: tia Bela, hoje é só para escovar? Então, assim, eu achei tão bonitinho, porque ele já estava demonstrando que ele confiava em mim e que ele ama ir na tia Bela. E aí a gente fez a consulta toda de prevenção, direitinho, e a mãe super satisfeita com o atendimento, porque ela confiou, e ela confiou muito também no protocolo que eu tenho, que eu construo tanto na consulta de prevenção, quanto também durante os atendimentos curativos que eu fiz nele. Então, é de extrema importância você compreender que você vai conseguir fazer com que as crianças amem o seu consultório quando você tem as melhores estratégias para fazer com que a criança, por exemplo, ela chegue no seu consultório, na recepção, e encontre uma identificação com ela, né? Muitas vezes o consultório ele não tem uma identificação
para uma criança, às vezes a sala de espera ela é seca. O que eu digo com seca? Só tem ali 3 cadeirinhas, uma mesinha que a recepcionista se assenta, e a criança chega e ela fica parada, esperando o dentista que atende criança chamá-la. Então, a gente precisa ter um olhar até na recepção. Como que uma criança vai chegar num lugar que ela não se identifica com nada? E eu percebo isso porque nas minhas clínicas, quando abre a porta, eu escuto muitas vezes as crianças, elas nem estão me vendo ainda, as crianças já dizerem: mamãe, que legal, olha esse brinquedo, mamãe, tem balão aqui. Balão, uma coisa super simples. Se você ainda não tem condições, por exemplo, de enfeitar o seu consultório todo, gastar com o consultório, empreender no consultório, coloca na sua recepção um monte de balão, põe lá na recepção, mesmo que seja pequeno, no horário que você está atendendo criança, você atende adulto também, coloca lá 10 balões coloridos. Você não tem noção como que só isso, na simplicidade do balão, isso vai fazer a diferença na emoção que você cria na criança. E muitos profissionais esquecem de pensar sobre isso, sobre a emoção que eu preciso criar na criança para fazer com que essa criança ame vir ao seu consultório. Bom, eu sou Tia Bela, como eu disse, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal, e eu estou aqui para te ajudar com essas dicas tão preciosas, com a minha experiência e com as estratégias do meu protocolo que eu utilizo e que me fez hoje ser uma dentista, uma odontopediatra reconhecida em Belo Horizonte, que ama o que faz, mas que se preocupa muito com as emoções que as crianças sentem na minha clínica. Um grande beijo. Se você gostou desse vídeo, envia para alguém, para algum colega seu que precisa também saber sobre esse conteúdo. E fique atento aos meus vídeos. Um beijo.